Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para esse show de química que estamos preparando com muito carinho para vocês, de onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, deste estado, em qualquer canto. Muito bem-vindo e você é o nosso principal convidado para essa aula maravilhosa que preparamos, então, com muito carinho para vocês do Aula Paraná, senhoras e senhores. Então, vem comigo que vai ser só sucesso, né? Não só comigo, mas também com meu colega Isaías, que tá aqui também, né? Vamos que vamos, Isaías! Bora que bora, bora dar show, galera! Porque hoje, senhoras e senhores, nós vamos estudar a classificação periódica dos elementos. Vamos pegar os conceitos mais importantes da tabela periódica. Por quê? Porque eu sou um bolinho de arroz? Não! Porque conhecer tabela periódica é muito importante para o que vem do conteúdo da terceira série, que é a parte de química orgânica, beleza? Então, se você não conhecer a química, não conhecer um pouco de tabela periódica, um pouco das propriedades dela, fica difícil da gente acompanhar a questão, então, da química orgânica, beleza? Vamos trabalhar o conceito mais importante, a família do carbono, que é a família 4A ou o grupo 14, e falar também dele. Sim, senhoras e senhores, o carbono, que é o protagonista da terceira série. Ele é o ator principal do conteúdo na terceira série da química orgânica. Show de bola? Para começar, é aquele start. Eu digo show daqui, você diz show daí. Vamos que vamos lá então, Isaías, com muita energia? 1, 2, 3 e show! Trava na beleza agora? Bicho, vamos que vamos então. E atividades para praticar, obviamente, né? Vamos falar um pouquinho então, galera, dela, sobre a tabela periódica, a classificação periódica dos elementos, beleza? Um pouquinho das histórias, né? A história da tabela periódica. Em 1829, a lei das tríades, que foi proposta por esse cara que eu não me atrevo a falar o nome, velho. Pelo Johann, tá bom? Vamos deixar ele resumido no Johann, né? Em 1864, veio a lei das oitavas, galera, sugerida por um músico, né? Que foi o John Newlands. Beleza? Não é o John Lennon, né? A gente ouve música e pensa, né? The people. Não é ele, beleza, galera? Em 1862, o parafuso telúrico também é elaborado pelo Alexandre. É um nome mais fácil da gente falar, certo? Em 69, galera, o Dmitri Mendeleev, né? Divulgou, então, a primeira versão da tabela periódica e alguns anos depois, em 1913, Moseley, então, propôs a organização dos elementos a partir dos seus números atômicos, em ordem crescente dos números atômicos, certo? Então, segundo ele, né, a tabela está organizada em ordem crescente de números atômicos, de tal maneira que surgem colunas verticais e horizontais, e cada coluna foi dada, então, uma determinação. A coluna horizontal representa, galera, os 7 períodos e indicam os níveis de energia existentes em cada átomo de cada elemento químico. Ou seja, aquele elemento químico que está no primeiro período possui uma camada eletrônica. O elemento químico que está no segundo período possui 2 camadas eletrônicas. O elemento que está no terceiro período possui 3 camadas eletrônicas e assim sucessivamente. Show? Show! E as colunas verticais que caracterizam as 18 famílias ou os 18 grupos da tabela periódica e indicam, galera, qual é o subnível mais energético ou a camada de valência de cada átomo de cada elemento químico. Tem divisão da família A e a família B. A família A a gente chama de elementos representativos e a família B nós chamamos de metais de transição, certo? A parte B é aquela parte do meio da tabela periódica, certo, galera? Então tá aqui, as famílias nas colunas verticais, os períodos nas linhas horizontais. Que eu falava para vocês, os metais de transição, é esse meiozão aqui da tabela periódica. Tranquilão? Show?
Show, pessoal, maravilha então. E aí, pessoal, nós temos também a questão da família do carbono, né? Que é o grupo 14 ou a família 4A. A gente vai trabalhar um pouquinho agora dessa família com vocês, tá? Algumas das características, né? Nós temos lá o carbono, nós temos que faz parte dessa família também o silício, o germânio, né? O estanho, o chumbo e o fleróvio, beleza? Você tá com dúvida quando você crescer em nome de filho, velho? Você tá pensando em que nome dá pro seu filho, pra sua filha? Pega a tabela periódica, meu querido. Tem muita sugestão de nome para você dar para os seus filhinhos ou para suas filhas. Pode ter certeza, galera. Vamos lá, então. A família do carbono, galera, possui dois elementos que não são metais, que a gente chama de ametal, que são o carbono e o silício. Nós temos também o fleróvio, né, que é um elemento radioativo e um elemento artificial, tá? A configuração eletrônica desses elementos é do tipo Ns2-Np2, ou seja, a última camada desses elementos, a última camada desses átomos sempre vai terminar a distribuição em S2P2. Então a última camada sempre vai ter o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com mais 2 elétrons, totalizando 4. Família 4A, 4 elétrons na última camada eletrônica, certo? E a reatividade, então, obedece essa ordem decrescente, né? Ou seja, do maior para o menor. Então, carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e o fleróvio. Show de bola? Maravilha? Tranquilo? Então, essa, galera, um pouquinho aí das características dessa família, que é uma das famílias mais importantes da tabela periódica, como eu já disse, né? É a família do carbono, que é o protagonista da nossa química orgânica, que é o conteúdo da terceira série. E para você que vai prestar vestibular, para você que vai prestar Enem, é uma dica importante. Estudem bastante química orgânica, fiquem de olho nas aulas de química aqui da Aula Paraná, porque é um conteúdo que é cobrado com frequência nos principais vestibulares. E também é um conteúdo cobrado com frequência no Enem. Belezinha? Tranquilo então. Outra característica do carbono, a energia de ionização, né? Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? Então o carbono apresenta a maior energia de ionização da família 4A, do grupo 14, né? E a eletronegatividade também. Então o carbono da família 4A é o elemento mais eletronegativo que tem, aquele elemento que tem mais a tendência de atrair elétrons para si, certo? Beleza? Mas, por quê? Sim, por que o carbono é tão especial? Não sei por que falam tanto dele, né? Esse carboninho aqui, galera, número atômico 6, número de massa 12! Ah, uma saudade, uma aulinha presencial, né? 12! 12! Sobe em cima da mesa e grita e mostra o gato, né? Oh, meu Deus! O carbono, galera! O carbono é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre no universo! Existe como elemento livre nas formas de diamante e grafite. A gente diz que essas são as formas alotrópicas do carbono, ou seja, substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Ocorre também em compostos combinados com outros elementos. Pode ter carbonatos, carbetos e óxidos, tá? Então, olha lá, algumas das obtenções do carbono. O carvão, que é um composto basicamente formado por carbono, enxofre, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O coque, que é um material carbonáceo, obtido por meio de carbonização do carvão a altas temperaturas. Nós temos o negro de fumo também, que é obtido pela combustão incompleta de hidrocarbonetos, como o gás natural, o petróleo e o acetileno. O carvão ativado, obtido a partir de um precursor carbonáceo e ativado com tratamentos físicos ou químicos. O diamante e o grafite, que são também extraídos por mineração.
Então, essas são algumas formas de obtenção do carbono, né? Aqui eu tenho para vocês alguns exemplos, né? O carvão, o coque, carvão ativado, o negro de fumo, o diamante e o grafite, tá? As aplicações, né? As aplicações do carbono. A questão do carvão mineral é utilizado para produzir energia em usinas termoelétricas, como matéria-prima na produção de aço também em siderúrgicas, e é altamente tóxico. O carvão vegetal, utilizado como combustível de aquecedores, lareira, churrasqueira, fogão a lenha, fogão de lenha e uma rede na varanda. Desculpa, lembra dessa música? Além de diversos setores também da indústria. O coque possui grande importância na parte de metalúrgica, né? E é utilizado também como combustível fóssil. O negro de fumo é usado em pigmentos e na indústria da borracha, e o carvão ativado na descoloração do açúcar, absorção de gases venenosos, filtros no tratamento de água e catalisadores. Grafite, fabricação de eletrodos, indústria de aço, fundição de metais, obtenção de cadinho, lubrificante, lápis, reatores nucleares, lonas de freio, escova para motores e outras, galera. Diamante, 30% da produção mundial é para joalheria e os outros 70% na fabricação de brocas ou abrasivos para cortar e polir. E fibras de carbono, que apresentam excelentes propriedades mecânicas, baixo peso, alta resistência, tolerância a altas temperaturas. Também é aplicado na indústria aeronáutica, militar, esportiva e na engenharia civil. A importância do carbono, né? Ele é um elemento essencial para os seres vivos, uma vez que está presente então na estrutura das moléculas orgânicas. Também é encontrado nos seres vivos, atmosfera, ambientes aquáticos, no solo e nas rochas. O ciclo do carbono envolve dois ciclos essenciais da vida, que é o ciclo geológico e o ciclo biológico, tá? O gás carbônico, utilizado por alguns organismos para a realização da fotossíntese, e é responsável pelo efeito estufa, que é fundamental para o processo de desenvolvimento do planeta. E dentre esses processos realizados pelos seres vivos, que são essenciais para o ciclo do carbono, está aí a fotossíntese, a questão da respiração e a questão da decomposição. E aí, galera, entenderam por que o elemento do carbono é tão importante? Existe uma parte da química, pessoal, que é dedicada a ele, né? Que é a química orgânica, que são os compostos formados exclusivamente pelo elemento químico carbono, tá bom? E aqui a gente traz uma sugestão para vocês. Tenha o seu próprio carbono, né? Se você colocar lá a sua tela na tela, a tela do seu celular, né, apontar a câmera para esse QR Code, ele vai te levar para o site na qual você vai poder imprimir o seu próprio carbono e outros elementos químicos também. Então aquele tempinho marotinho para que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code, né? É muito moderno, velho. O negócio fica louco aqui. Aponta para o seu celular e você imprime, ó. Fica mais ou menos assim, né? Você imprime na forma de um dado, né? E você monta ele, certo? Você monta ele e ele fica mais ou menos assim. Tô chegando mais perto, Rafa. Me fala até onde eu posso chegar, tá? Aí, ó. Então fica mais ou menos assim. Tá? Então eu tenho carbono, tenho QR Code, tem algumas informações sobre esse elemento do carbono, né? E outras coisas, outros exemplos, né? Diamante, o exemplo do grafite, certo? O QR Code, para saber um pouquinho mais sobre o elemento químico do carbono. Show? Showzaço, né, galera? Maravilha, sensacional, espetacular. Atividades, bora praticar? Esse exercício dividi em duas telas. O mestre Rafa, que é o cara que está comandando a nossa produção hoje, ele vai dividir o tempo em duas telas para vocês, beleza? Então faz aí que eu já volto com a resposta.
Muito bem, galera, voltamos, dei aquela respirada, o nosso tempo de aula também está meio curto, então eu vou passar rapidinho, né? Você lê o texto, né, e considerando as informações acima, ele pede para a gente marcar a alternativa incorreta, tá? E a alternativa incorreta desse exercício, galera, é a letra D, onde diz que o CO2 em contato com ar úmido se oxida e se transforma em ácido sulfúrico que corrói construções, tá? Essa aqui é a alternativa incorreta. Segunda questão, rapidinho, responde para mim. Quais são as fórmulas alotrópicas do elemento químico carbono? Falei isso durante a aula para vocês, hein? Então, ó, faz aí que eu estou esperando aqui. Muito bem, galera, voltamos para de tocar evidências, né? E nessa loucura, pra te dizer que não te quero, vá! Quais são as formas alotrópicas do carbono? Falei durante a aula com vocês, né, pessoal? Quais são elas? São o diamante e o grafite, né? E ambos são extraídos por mineração. Então a resposta certa, né, as formas alotrópicas do carbono são o diamante e o grafite. Acertou? Uhul! Show para você que acertou. Último exercício. O elemento químico carbono é formado por quantos prótons? Qual é o número de elétrons e quantos nêutrons existem nessa espécie química? Vocês podem utilizar a tabela periódica, mas eu vou dar algumas dicas para vocês também, para facilitar a vida, beleza? É aquele tempinho e logo, logo eu tô de volta.
Certo, galera, voltamos, pessoal. Olha lá então, para falar um pouquinho sobre o carbono. Carbono tem número atômico 6 e número de massa 12, certo? O número de prótons é igual ao número atômico, que é o número que está representado embaixo. Então, o número atômico é 6. O número de massa é o número que está representado em cima, certo? Então, é 12. Tranquilo? Prótons, então, é igual ao número atômico, que é 6. Os elétrons também, quando se trata de um átomo neutro, é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico, então também é 6, tá? E os nêutrons, galera, você pega o número de massa, subtrai pelo número o número de prótons, né? Massa menos o número de prótons, 12 menos 6, também é 6. Beleza? Hoje nós vimos um pouco da classificação periódica dos elementos, trabalhamos os conceitos mais importantes, falamos um pouquinho da família do carbono e do carbono exclusivamente, além de atividades para praticar. Da minha parte, eu tenho a agradecer a vocês, muito obrigado pela presença de todos, por mais essa aula, espero que vocês tenham gostado e acompanhem a gente aí que tem muita coisa legal para vocês, tá bom? O professor Robert vai ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!